Meu coração entrou naquele culto familiar com aquela canção feliz e alegre. E o seu, não? Louvado seja o Senhor. Como o povo de Deus pode apressar ou atrasar a segunda vinda de Cristo? Deus se limitou aos seres humanos para completar seu plano? Jesus não virá independentemente de um certo número de pessoas se unirem ou não? Temos a promessa dele, não temos? Eu voltarei. Bem, seremos prisioneiros da morte para sempre se o povo de Deus puder adiar a segunda vinda por muito tempo. Sim, foi Cristo quem prometeu, eu voltarei. E ele virá, ele é fiel à sua promessa. E toda a glória da sua vinda será dele e de seu Pai. Mas ele ama seu povo, amém? Ele os ama, e a menos que estejam prontos para encontrá-lo pessoalmente, ele que é ele mesmo um fogo consumidor, não virá por causa desse amor divino. Veja, se eles não venceram, assim como abordamos aqui, ele venceu. Jesus não ousa vir, pois ele é um fogo consumidor para o pecado, não é? E assim aqueles firmemente apegados ao pecado vão ser consumidos pelo brilho de sua vinda. Lemos isso nas Escrituras. E é aqui que a preciosa verdade da purificação do santuário entra em foco para nós, mostrando como podemos estar preparados para a vinda de Jesus. Jesus quer curar nossos corações feridos e egocêntricos para que possamos estar preparados e não sermos consumidos em sua vinda. E esta é uma verdade, a purificação do santuário, que realmente não foi vista claramente ou compreendida nem pelos católicos romanos, nem pelas igrejas protestantes. Uma expiação, nos é dito em Levítico 16, uma expiação para purificá-lo, para que você possa ser limpo de todos os seus pecados diante do Senhor, todos os seus pecados. Isso inclui pecados conscientes e sim, pecados inconscientes. Amém? Acredita-se que Cristo virá, quer alguém esteja pronto ou não. Alguns têm essa noção popular e eles acham que é uma noção bíblica. Ele pode vir? Jesus pode realmente vir se ninguém estiver pronto para ele vir? Aqueles que dizem sim, ele pode vir, quer haja alguém pronto para ele vir ou não, inconscientemente estão realmente negando a verdade da purificação do santuário, a verdade do dia da expiação, porque o que eles ignoram é o grande conflito. Há um grande conflito acontecendo agora mesmo entre Cristo e Satanás, que não pode ser resolvido pela força bruta, satânica ou divina. Não pode ser concluído pela força bruta e intimidação de Satanás, ou mesmo por Deus exercendo força esmagadora. Ele não pode concluir o grande conflito dessa forma. Ele deve ter finalmente, Deus deve ter finalmente a cooperação total de você e eu, de seu povo, pois eles são chamados para dar glória a Ele. Que é demonstrar algo que é importante, algo importante diante do mundo, sim, e até mesmo diante do universo, eles devem se tornar um com Cristo, em uma união de coração. A melhor ilustração que Deus nos deu é esta união de coração com Ele totalmente, é como uma noiva com seu noivo. Uma bela ilustração bíblica, assim como no espírito de profecia. Esta é uma expiação que é uma reconciliação. A expiação final será, portanto, sua reconciliação final e completa de coração com Jesus. E isso é mais do que uma imputação legal de retidão que cobre egoísmo contínuo, mundanismo contínuo. Tem que ser uma retidão totalmente transmitida, o amor de Deus totalmente entrelaçado em nossos corações. Ou o grande conflito nunca poderá ser concluído. Não, não pode.
Alguns pensamentos que podem nos ajudar nessa linha são estes. O tempo da segunda vinda não depende de você e de mim, do povo de Deus fazendo o impossível. Mas a segunda vinda depende do crescimento da nossa fé. Da infância à maturidade, até a plena medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. E temos o encorajamento de saber que Jesus é nosso sumo sacerdote, e Ele está trabalhando dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que seu povo possa estar preparado para sua segunda vinda. Então é fundamental, pessoal, não somos nós que limpamos o santuário, não somos nós que limpamos nossos próprios corações. Essa é a obra de Jesus, essa é a obra do sumo sacerdote. Isso foi tipificado no santuário levítico, no Antigo Testamento, porque aquelas pessoas naquela época nem mesmo se salvaram 1%, e nós também não. Ele faz a limpeza, mas eles deixam o Salvador fazer sua obra. Podemos exercer uma escolha de fé. Eles se rendem ao seu amor, eles cooperam com ele, e seu crescimento espiritual não é em termos de obras, mas de fé que opera pelo amor divino. Não há obras velhas e mortas com uma fé que opera pelo amor divino. E o caso de amor deles, então? Com o mundo chega ao fim, eles se tornam sérios em seu apego a Cristo. E se tal crescimento na plenitude de Cristo é impossível, se nunca há uma cooperação plena com Ele em sua obra final de expiação, então eu diria que este noivo vai ter um embaraço eterno diante de todo o universo se ele não puder ganhar nossos corações. Então a verdadeira questão da qual estamos falando aqui é a honra de Cristo, não é? A honra de Cristo e a vitória final de preparar um povo cuja proximidade íntima com Ele é tipificada como uma noiva preparada para o casamento. Um noivo que é abandonado no altar. Lá está ele de pé no altar, pronto para se casar, e a noiva nunca desce pelo corredor. Que terrível constrangimento isso é para o noivo. Pedro fala sobre o fato de que podemos apressar ou atrasar a segunda vinda de Jesus. Em 2 Pedro 3, versículo 12, lemos: E aquela palavra grega em Pedro, apressar, significa que podemos apressar a vinda do dia de Deus. E Jesus correlaciona seu segundo advento com a proclamação do Evangelho em todo o mundo para um testemunho a todas as nações, e então estará na cidade. Mateus 24:14. Então não há nenhuma sugestão aqui neste texto de uma data pré-arranjada quando Jesus retornará, nenhuma data fixa, mas mais importante do que qualquer atividade física é o amadurecimento do verde, do qual falamos muitas vezes. Há um amadurecimento da colheita que deve ocorrer, e Jesus abordou isso em Marcos 4, versículo 26, e ele descreve o tempo da vinda do reino de Deus como dependente do processo de crescimento. Ele diz em Marcos 4, 29, quando o fruto é trazido, imediatamente o fazendeiro mete a foice, porque a colheita chegou ou está madura. O motivo não é um relógio no céu batendo o gongo, gongo, gongo da predestinação. Este pensamento é repetido também em Apocalipse capítulo 14 e 15, onde outro anjo diz que a colheita da terra está madura. E então outro anjo proclama que ao mesmo tempo que suas uvas, que são as uvas da Babilônia, estão completamente maduras. Em Apocalipse 14, 18, vemos que tanto os justos quanto os ímpios há um processo de desenvolvimento, e isso parece bastante evidente. Então Jesus não ousa retornar enquanto houver pecado. Enquanto houver pecado conhecido ou desconhecido e ainda acalentado no coração do seu povo, eles serão consumidos.
E, portanto, Jesus é forçado a esperar até que eles cheguem ao ponto descrito em nossa Escritura esta manhã, em Apocalipse 3, versículo 21, onde diz que eles vencem assim como ele venceu. Veja, Jesus nos ama e é misericordioso demais para vir se ainda houver pecado interior nos corações de seu povo, básico e verdadeiro. E dizer que tal superação, assim como ele superou, é desnecessária. Porque, bem, o povo de Deus não tem que vencer porque eles são legalmente cobertos por justificação legal ou perdão de seus pecados. Isso simplesmente não é assim. Porque a Bíblia fala sobre uma justiça transmitida, seu amor entrelaçado em nossos corações e em nossas vidas. Há uma transmissão de justiça que o povo de Deus receberá, que consente que sua fé cresça até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Lemos isso em 2 lugares. Você pode olhar em Romanos capítulo 8, versículo 4, onde uma palavra específica é usada: justiça. E não tem o significado legal para isso, mas tem o significado transmitido para isso, onde a retidão realmente se torna entrelaçada em nossos corações e em nosso estilo de vida. E diz isso em Romanos 8, versículo 4, para que a retidão da lei pudesse ser cumprida onde? Em nós. A propósito, a lei de Deus é amor. Amém? Para que o amor de Deus seja cumprido em nós. Veja, aí está a sua justiça concedida, não apenas imputada legalmente, mas concedida. E então, novamente, você tem essa mesma palavra em Apocalipse capítulo 19 e versículo 8. E lá está em conexão com a metáfora do casamento. Em Apocalipse 19, versículo 8, e diz: E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E essa palavra é esse amor de Deus transmitido aos nossos corações. Dikaiomata é a palavra usada em Apocalipse 19 e também em Romanos capítulo 8. Em outras palavras, a justiça legalmente imputada finalmente se torna justiça experiencialmente transmitida. Chegará o tempo em que o povo de Deus viverá a verdade e não meramente professará a verdade. E foi para isso que Cristo morreu, para alcançar o seu coração e o meu. É por isso que ele morreu na cruz. Então, o casamento do Cordeiro acontece no lugar santíssimo. Estamos vivendo agora no tempo em que Jesus está no lugar santíssimo. Não sei sobre você, mas eu gosto muito de ir a casamentos. Eu gosto muito de receber um convite de casamento. E você? É uma ocasião feliz. Sempre que sou convidado para um funeral, fico um pouco ansioso, um pouco apreensivo. Mas todo mundo está sempre feliz em um casamento. Quando você vai a um funeral, os esqueletos podem sair do armário. Você sabe, com coisas de família que foram escondidas. Mas em casamentos, nada disso acontece. É sempre uma ocasião feliz. E aqui você tem Jesus, que está no lugar santíssimo, e a inspiração compara isso a um casamento. E somos convidados, como indivíduos, a participar do casamento do Cordeiro. Nesta verdade de purificação do santuário. A irmã White diz isto em Primeiros Antigos, página 251, eu vi que enquanto Jesus estava no lugar santíssimo, ele se casaria com a Nova Jerusalém. Ah, Jesus ama ruas douradas e condomínios, e você sabe. Se Jesus ama pedras, tijolos, argamassa e pedras preciosas, então ele é um idólatra. Mas a Nova Jerusalém representa os habitantes daquela cidade. E isso somos você e eu, como indivíduos que somos convidados a ser os habitantes daquela cidade. E então, a Nova Jerusalém
é nossa representante agora mesmo, por assim dizer, com qual Jesus propõe se casar. Mas nós somos, como um todo, o corpo corporativo, a noiva, com a qual ele quer se comprometer e se casar. E é isso que significa esse tempo de purificação do santuário. O casamento não pode ser consumado até que a noiva se prepare. A ideia parece clara de que o noivo está pronto. Você diria que Jesus está pronto para o casamento? A noiva está pronta para o casamento? Essa é toda a questão, não é agora? Mas em algum momento em Apocalipse 19, versículo 18, as Escrituras dizem claramente que ela se preparou. Gente, isso não vai continuar para sempre, e sempre, e sempre. Haverá uma noiva que escolherá o amor de Deus. E eles serão unidos a Ele em casamento. Está chegando esse tempo. E eu tinha uma pequena nota aqui. Bem, vou compartilhar com você. Frequentemente há uma passagem citada no livro O Desejado de Todas as Nações, onde diz: como as estrelas em seu caminho designado, os propósitos de Deus, sem pressa e sem demora. Às vezes, isso foi distorcido fora de seu contexto para apoiar um tempo de predestinação para o segundo advento. Mas é realmente neste contexto do que Ellen White estava escrevendo lá. Ela está falando sobre o primeiro advento de Jesus, o tempo do qual foi de fato pré-designado pela profecia de Daniel, capítulo 9. Mas a profecia de tempo mais longa que você encontra na Bíblia, que é Daniel 8,14, já foi cumprida e terminou em 1844. E não há mais profecias de tempo a serem cumpridas nas Escrituras. E então agora tudo está em aberto em termos da resposta da noiva. Não há profecia de tempo na Bíblia que indique a hora, o dia ou o minuto exatos em que Jesus retornará. Isso mesmo. E então o povo de Deus tem uma responsabilidade muito séria, e os vencedores são convidados a se sentar com Ele em seu trono. E olhe para isso de novo por um momento comigo, pode ser, em Apocalipse capítulo 3 e versículo 21. E talvez possamos ver algo aqui que não vimos antes. Está falando sobre o povo de Deus nos últimos dias, que venceu assim como ele venceu. Diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Onde? No meu trono. Que privilégio incomparável! Nunca ouvi falar de um monarca convidando um plebeu para sentar com ele em seu trono. Você já ouviu? Eu sou um plebeu. E aqui temos o Rei do Universo convidando o vencedor para sentar-se com ele. Agora, o que é o trono de Jesus? É o governo dele, não é? É a autoridade administrativa dele. E o que ele está administrando? Bem, já apontamos que ele está administrando a conclusão da grande controvérsia para ganhar a vitória sobre Satanás. Absolutamente. Então, qualquer um que se sentar com ele em seu trono estará participando disso e ajudando-o a resolver a questão da grande controvérsia com Satanás. Amém? Então, o que temos aqui é os vencedores recebendo autoridade executiva no reino de Deus. Isso é poderoso. Em uma de nossas lições da escola sabatina recentemente, eu disse: você sabe, agora estamos apenas praticando nossa autoridade administrativa. Deus nos deu uma pequena responsabilidade aqui para nos testar para responsabilidades maiores quando chegarmos ao céu. Quão fiéis somos nas pequenas responsabilidades de administrar e cooperar com Jesus e resolver o grande conflito determinará a tarefa administrativa que nos será atribuída no céu e na nova terra. Então você poderia imaginar, Alan, que você seria o governador de Júpiter?
E Robert, você será o governador de Marte. Façam alguma coisa com isso, ok? Incrível. Pensem nisso, pessoal. Deus condescende em usar a nós, pobres mortais, feitos de barro, para nos dar tal responsabilidade executiva. No plano da salvação, amém. Isso confunde a mente ao trazer um fim às questões finais da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. E então elas são ditas importantes. Você é importante. Cristo precisa de você agora mesmo para ser um vencedor por meio da graça do seu Evangelho. E como você é um vencedor agora, você ganhará confiança e maior autorrespeito pelo poder do Evangelho operando em você. E você tem pensado em si mesmo como um perdedor a vida toda, e então, de repente, ele lhe diz: você vai ficar no comando desta constelação ou daquela. Você é o governador. E então, por que a última geração deve se render totalmente para ser transladada? Por que as gerações anteriores podem escapar do gancho, por assim dizer, e entrar no céu sem experimentar a vitória total que é exigida daqueles que serão finalmente transladados sem ver a morte em sua segunda vinda? Boa pergunta, pastor. E essa palavra necessária que às vezes usamos é necessária dos 144 mil para vencer. Você sabe, toda essa palavra apenas implanta uma ideia legalista nela, não é? Isso é algo que temos que fazer. Quando um noivo exige que sua noiva o ame, eu nunca exigi que minha noiva me amasse. Ela ainda faz. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu não consigo dizer a ela: eu preciso que você, querida, me ame. Você sabe que tipo de reação eu recebo quando eu digo coisas assim? Só o amor gera amor. Certo? E mais amor gera mais amor. E os corações são um através do serviço compassivo e do amor uns aos outros. E assim, o casamento do Cordeiro não acontece porque Deus exige rigorosamente uma devoção abnegada que finalmente é compelida a sair deles, vencendo assim como Cristo venceu. É um desenvolvimento de caráter alegre que acontece à medida que a fé cresce em uma união de coração com seu noivo, Jesus. Não é uma exigência direta: você vai me amar, goste ou não. Não. É o fruto da justificação pela fé. Finalmente, é claramente entendido. Porque a última geração é as primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso quase soa ao contrário, não é? Lemos isso em Apocalipse 14, versículo 4. Haverá uma geração, um corpo corporativo, não meramente um punhado de indivíduos dispersos e não relacionados. Como alguns poucos de cada geração do passado ou de cada era, mas Cristo deve ter uma noiva, um corpo corporativo de crentes que serão os primeiros a demonstrar a vitória que Cristo realizou em sua vida, e eles refletirão seu caráter. Como tantos pedaços quebrados de espelho sem valor, sempre tão indignos, não brilhando por si mesmos, mas cada um refletindo perfeitamente uma faceta diferente de Jesus e seu caráter justo, como um enorme diamante. Este corpo corporativo que vence julgará todas as gerações anteriores, porque não houve tal corpo até então. Cada geração passada foi imatura a esse respeito. E você sabe qual tem sido a acusação básica de Satanás, não sabe? Por 6.000 anos? Tem sido uma acusação a Deus de que é impossível para seres humanos caídos e pecadores vencerem o pecado verdadeiramente. Essa é a acusação dele. E então ele faz as pessoas acreditarem que não podem vencer, que o Evangelho não é tão poderoso para fazer isso, e portanto,
elas devem entrar no céu por uma mera justificação legal e cobertura de seus pecados. Mas Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 24, que Satanás descreve a lei de amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível para nós obedecer a seus preceitos. Agora, se Deus cede nesse ponto, ele perdeu toda a sua administração, todo o seu governo. Então Satanás afirma que inventou algo que prova que Deus está errado. O que ele inventou é o pecado. E julgada por seu histórico sombrio, a igreja de Laodiceia, parece que Satanás venceu seu argumento, porque Laodiceia, que é o começo de sua noiva, até agora não venceu, assim como Cristo venceu. E parece que Satanás está vencendo a discussão. O fato de que o Filho de Deus venceu e condenou o pecado na carne não é a questão final, embora a reforma popular adoraria considerá-lo assim. Tudo foi feito na cruz, e então não temos que vencer. Não, isso é apenas uma desculpa para continuarmos em nosso caminho de pecado e egoísmo. Bem, poderíamos muito bem ser como Lutero, sabe? Ele descobriu uma verdade maravilhosa de justificação pela fé, o perdão legal dos pecados, mas ele ainda continuou bebendo sua cerveja e engolindo-a. E ele ainda continuou com seus modos antissemitas e desenvolvendo sua barriga grande, comendo sua carne de porco. Mas tem um perdão legal. Agora, não estou difamando o pobre Lutero. Acredito que ele vai surgir na ressurreição. Mas ele apenas tinha uma compreensão imatura da plenitude de Cristo e do que o povo de Deus deveria se desenvolver. Algum dia, como fazemos parte dos 144 mil, o Senhor Jesus dirá a Lutero, Calvino e Wesley: quero que vocês se sentem nesta sala de aula e ouçam o irmão fulano de tal e a irmã fulana de tal, enquanto eles ensinam a vocês o novo cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso é parte da autoridade governamental administrativa que Deus vai dar àquela última geração final, porque eles aprenderam essa lição. Eles finalmente cresceram sobre todas as gerações anteriores de cristãos nesse aspecto. Mas algo mais é necessário. A vitória de Cristo foi de fato um revés para Satanás, provou que ele estava errado. Mas as acusações de Satanás ainda se mantêm. No que diz respeito à raça humana, é impossível obedecermos. E você não acreditaria quantos cristãos acreditam nisso. Você sabe, não é? A maioria dos cristãos acreditou nesse fato, nessa ilusão. Bem, a honra de Deus está envolvida na perfeição do caráter de seu povo, você não diria? A honra e a integridade de seu evangelho estão envolvidas na perfeição do caráter de seu povo. E se nós finalmente quisermos sair por aí, apoiando as acusações de Satanás, de que é impossível guardar a lei de Deus perfeitamente, então Jesus vai ficar para sempre envergonhado. Para sempre envergonhado. Para sempre envergonhado. A honra de Deus está envolvida. Deus ama toda a vasta hoste dos redimidos. Ele ama todos aqueles santos adormecidos, Martinho Lutero. Ele ama os apóstolos que estão em seus túmulos agora mesmo. Ele ama os patriarcas. Ele ama Maria. Ele ama Maria Madalena. Poderíamos falar de Marta, todas essas pessoas que não chegaram à medida da estatura da plenitude de Cristo, mas ele aceitou a devoção delas como ela era. Mas essas pessoas queridas ainda permanecem prisioneiras da esperança no túmulo agora, não é mesmo? Eles aguardam a primeira ressurreição, porque a Bíblia não ensina a imortalidade natural da alma. Maria, quando morreu, não foi imediatamente para o céu, como a Igreja Católica Romana ensina, e que ela realiza intercessão em nosso favor com Jesus. Não, ela está esperando a ressurreição. Isso não pode acontecer até a segunda vinda. E não há anjo que possa ressuscitar essas queridas pessoas. Mas Jesus não ousa vir enquanto houver um pecado acariciado ou desconhecido ainda no caráter de seu povo, senão na sua vinda sejamos lembrados
deve ser consumida por seu retorno. E, portanto, o amor de Deus pelos mortos em Cristo requer que uma última geração viva vença totalmente, pois, do contrário, ele será bloqueado. Lemos em Romanos 6 que aquele que está morto está livre do pecado. Essa é uma verdade preciosa. Porque se você tem se preocupado sobre um ente querido, e como Deus pode julgá-lo? E você não sabe se aquele ente querido, mesmo que tenha professado Cristo, qual era a real posição deles, queridos amigos? É que eles, sem dúvida, foram para a sepultura como pecadores. Mas agora que estão mortos, estão livres do pecado. Minha mãe, que Deus a abençoe, eu a amo profundamente, mas ela foi uma das pessoas mais controladoras com quem já lidei na minha vida. Mas espero vê-la na primeira ressurreição. Ela foi para o túmulo como pecadora, mas agora que ela está morta, ela está livre do pecado. Mas isso não pode ser dito da última geração. O Evangelho de Jesus Cristo vencerá e triunfará em suas vidas. E eles estarão vivos quando forem libertos do pecado. Nós chamamos isso de perfeição de caráter. Aparentemente, os 144.000, aquela última geração, eles apreciam tanto o sangue do Cordeiro, eles compreendem tão claramente o comprimento e a largura e a profundidade e a altura do amor, que o eu está verdadeiramente crucificado com Cristo. E eles morreram para o pecado. E assim diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, e veja isto, que os 144.000 são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são os primeiros a demonstrar, como um grupo corporativo, o poder do Evangelho para vencer o pecado em suas vidas enquanto estão vivos. É por isso que eles são as primícias. Porque isso nunca aconteceu antes. A última geração daqueles que esperam por Ele, pouco antes do retorno de Jesus, será a mais feliz de todos os tempos. Eu lhe digo, você é mais feliz quando está livre do pecado. A tempestade pode estar acontecendo ao seu redor. Mas se você tem a tempestade do pecado acontecendo em seu coração, você tem o mundo lá e você tem a tempestade acontecendo em seu coração. Mas quando Jesus o libertou do pecado, o tsunami pode estar vindo sobre sua cabeça e você pode ser a pessoa mais feliz no mundo. E além disso, essa pessoa saberá que está caminhando para o casamento do Cordeiro. Ele chegou, as bodas do Cordeiro chegaram e sua esposa já se preparou. Ah, não, eu nunca poderia dizer à minha esposa, olha, vamos nos casar logo depois da formatura. Esteja lá, seja honesta e esteja lá, certo? Vou parar de contar piadas e voltar a pregar. Você nunca pode dizer à sua noiva, ok, esta é a data do nosso casamento. Rapazes, vocês podem propor casamento, mas não proponham a data do casamento. Esse é um bom conselho. De qualquer forma, proponha casamento. Seja ousado. Faça a pergunta. Mas não marque a data do casamento. Essa é a responsabilidade dela. E é por isso que este é o caso aqui. A noiva se preparou. Foi escolha dela vir ao altar hoje. Um homem e uma mulher que estão apaixonados querem que o dia do casamento chegue porque eles querem estar unidos como um. Foi Deus quem os fez assim e quem construiu neles essa atração um pelo outro. Cada um se sente incompleto sem o outro. A mulher é feita para ser uma companheira. Ela quer ser o que foi feita para ser. É sua maior alegria. Ela provou o amor. Ele se sente vazio e sozinho até encontrá-la. Não importa o quão maravilhoso ele tenha sido.
Nenhuma rosa no mundo até que você, querida, apareceu. Nenhum homem é completo em si mesmo. O casamento do Cordeiro acontece apenas na última geração e não somos completos em nós mesmos. Precisamos encontrar nosso noivo e esse é Jesus. Aqueles que estão prontos para a segunda vinda não estão felizes porque esperam palácios na Nova Jerusalém, mas porque em breve serão unidos em casamento com o Cordeiro e seu amor reprimido dificilmente poderá esperar para ser cumprido. Uma noiva que ama é feliz apenas por estar com seu noivo. Lembro-me de ler sobre uma mulher da Califórnia que amava um homem e ela se casou com ele e foi para onde ele queria ir. Ele queria ir para a África, para as planícies do Serengeti para estudar os leões. E então ela foi com ele porque o amava para as planícies e dormiu em uma tenda. No chão, sentindo o leão mordiscando seus dedos através do cobertor. Mas ela se casou com esse homem por amor e era mais feliz ao lado dele, e é por isso que ela estava lá. Não por causa dos leões, mas porque ela amava seu companheiro, que amava estudar os leões. É isso que esse tipo de amor faz com dois que o amam. E quando estamos apaixonados por Jesus, os leões podem estar mordendo nossos dedos, queridos amigos, mas estamos no lugar mais feliz e doce que poderíamos estar, bem com Ele, ao lado dele. O amor do seu povo por Cristo, como uma esposa ama o marido, é o mistério dos mistérios. Tem sido falado, tem sido escrito na Bíblia todos esses milhares de anos, mas agora a geração final se torna uma realidade. Você não consegue apenas prová-lo? Você não consegue apenas vê-lo? O que Jesus tem guardado diante de nós, de todos os eventos dos últimos dias sobre os quais poderíamos falar. E a propósito, é tudo sobre o que falamos aqui. Algumas pessoas acham que não falamos sobre isso de qualquer maneira, mas é tudo sobre o que falamos aqui de uma forma muito prática e essencial. Todos aqueles livros que foram escritos sobre os eventos dos últimos dias e que poderiam encher uma grande biblioteca, tudo poderia ser resumido em uma pequena gota simples de verdade, e é que é um amor conjugal com Jesus, é disso que se trata. Essa é a expiação. O noivo está tão ansioso que mal consegue esperar, mas algo esfriou sua futura noiva. E se alguma coisa esfriou uma amante em relação ao seu noivo, então deve ser algum tipo de infidelidade. Infidelidade. Pode ser grande ou pequena, mas se for grande, pode ser egocentrismo e egoísmo. E por isso não queremos Cristo completamente, porque Ele tiraria isso de nós. Esse é o verdadeiro problema morno de Laodiceia. Pensando bem, isso se torna uma motivação esmagadora para o arrependimento. Bem, vejo que meu tempo está voando, mas quero deixar você com este pensamento. Você já tentou abraçar alguém para expressar seu amor e descobriu que essa pessoa era como uma pedra? Você já tentou abraçar alguém e essa pessoa era como um poste de telefone? Quebrado e sem energia, destrói. Você está abraçando essa pessoa e esperando algum tipo de resposta, e não há nenhuma resposta. Já teve essa experiência? Talvez como pai. Talvez como pai, você esteja preocupado com um filho que parece ser emocionalmente frio. E essa pessoa é como uma estátua. Não há nenhuma resposta para você. Ei, bem-vindo ao clube de Deus, ok? Bem-vindo ao clube de Deus. Porque esse é o problema dele. O problema é dele com a raça humana. É uma alienação massiva. Nascemos separados de Deus. A mente carnal é inimizade contra Deus, que é morte. Podemos ir do berço ao túmulo em frieza e solidão.
O próprio Deus tenta de milhares de maneiras nos abraçar, mas não sabemos como abraçá-lo de volta. Isso é um problema. E desde que o pecado invadiu o planeta Terra com a queda de Adão e Eva, Deus tem lutado com este problema mais sério que ele já enfrentou. Ele é prejudicado porque não pode forçar ninguém a abraçá-lo de volta, mas ele tem que obedecer às regras de ter-se, e um coração humano só pode ser conquistado por seu amor. Tudo o que ele pode fazer é nos abraçar. E tudo o que ele pode fazer é continuar esperando que, de alguma forma, seu amor possa passar e que essas barreiras caiam. E que é quando essas barreiras caem, é quando você tem uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, frias e duras, já passaram. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E aqui é onde vislumbramos Cristo como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele está trabalhando noite e dia para nos atrair, nos abraçar e nos ganhar. Quando você abraça alguém, você tenta olhar nos olhos dele ou dela. Você tenta abraçar com os olhos para dizer: eu te amo desse jeito, esperando que você possa despertar algo como uma resposta calorosa, esperando provocar alguma pequena resposta de uma escolha. Sim, eu escolho responder a você. Eu não sei como, mas eu escolho me reconciliar com você, Deus. E quando isso acontece, quando esse momento feliz acontece, então você é a pessoa mais feliz do mundo. Bem-vindo ao lugar santíssimo de Cristo em seu segundo apartamento. Bem-vindo, você pode simpatizar com ele agora, enquanto ele luta com seu problema mundial. Mas não desista dele. Ele tem recursos para cumprir seu objetivo de prepará-lo para ficar pronto para a sua segunda vinda. Mas a luta é intensa. Se ele falhar em ganhar o coração de sua futura noiva, se Jesus falhar em derreter os corações gelados dos laodicenses, ele ficará para sempre magoado e desiludido. Mas, pessoal, a profecia bíblica é: ele iria ganhar Laodiceia. Existe uma última geração.